E aí, pessoal? Tô aqui. Esperar aí, pessoal, ir entrando. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu ligar aqui o meu roteiro, minhas anotações. Isso aí. Bom, entrando, galera. A gente vai falar hoje sobre contrato de trabalho, tá? A gente vai falar sobre um dos principais contratos, um dos principais artigos da CLT, que é o artigo 443, que fala sobre contrato. Eu vou esmiuçar para vocês aqui esse artigo, tá? Deixa ele até aberto aqui. Tá o 444, deixa eu abrir aqui. De bônus, pessoal, eu vou falar também sobre o artigo 444, porque tem muita empresa utilizando esse artigo de forma errada, tá? Se vocês quiserem indo abrir aí, se tiver um computador, alguma coisa, o artigo 443 pra gente ler junto. E aí eu vou explicar e esmiuçar pra vocês esse artigo, tá? Não, nesse que não. Peraí. É esse aqui. E aí, meu povo, tudo bem? Vamos ver se esse horário vai dar bom, né? Olha, vocês não liguem para barulhos externos aqui, porque essa hora, ó, começa aqui no prédio a fazerem reforma, começa a passar carro de polícia. Isso que eu tô aqui no 13º andar. Vamos lá, galera, deixa eu pegar aqui minha caneta. Tô com um roteirinho aqui, tá? Que eu deixei anotado pra eu não me perder. Então, vamos falar sobre contrato de trabalho. Bom, o artigo 443 da CLT, ele é um dos principais artigos da CLT, porque toda relação de trabalho provém disso, né? Provém do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, ele tem a sua formação, ele tem a sua manutenção e ele tem a sua extinção. Até aí, tudo bem? Dentro da manutenção do contrato de trabalho, ou seja, no decorrer, né, do contrato de trabalho, nós temos a possibilidade da interrupção e a possibilidade da suspensão desse contrato, beleza? E também, no decorrer do contrato, pode ser que possa se alterar algumas coisas aí dentro do contrato de trabalho. Nós vamos ler aqui e aí eu vou falar para vocês sobre contrato de experiência, sobre contrato por prazo determinado, sobre contrato por prazo indeterminado, o que é um contrato tácito, né, de forma tácita. Vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então, é importante você entender os requisitos, né, as características do contrato de trabalho, ok? E que ele é. Para ter um contrato de trabalho, a gente precisa ter o quê, gente? Objeto lícito e agente capaz. Isso tá lá no processo civil, no direito civil, que a gente trouxe para cá e se usa no direito do trabalho também, né? No contrato do trabalho, a gente aplica aqui isso também. Então, é um contrato mútuo que precisa da empresa e do empregado, duas partes. Dentro do contrato de trabalho, existe o princípio da continuidade, diferente lá do processo civil. O princípio da continuidade quer dizer que não tem um prazo ali para acabar, a não ser que seja o contrato por prazo determinado. Mais diferente dos contratos lá no direito civil, que tem uma data para acabar, né? Todo contrato realizado lá no direito civil tem um prazo final. Aqui no direito do trabalho, no contrato de trabalho, não. Por isso que a gente fala aí desse princípio aí da continuidade, ok? Bom, no direito trabalhista, as partes fazem o contrato com o intuito de perdurar no tempo. Em regra, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado, em regra, tá bom? Na prática, que vai determinar quais verbas rescisórias serão pagas lá no final do contrato, dependendo da modalidade do contrato que se fizerem, que fizerem. Estou falando tudo errado hoje, mas vocês entenderam.
por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um empregado que é contratado por período de experiência, e aí eu pergunto pra ele, quando que o senhor foi contratado? Daí ele fala assim, olha, me registraram, né, fizeram contrato de experiência comigo agora, mas eu entrei faz 2 meses atrás. Se ele entrou faz 2 meses atrás e registraram ele só agora no contrato de experiência, a gente consegue pedir a nulidade desse contrato. A gente consegue pedir a nulidade desse contrato. Por quê? Porque não é um contrato de experiência se ele entrou há 2 meses atrás, certo? Então, a gente consegue transformar esse contrato de experiência na Justiça do Trabalho em um contrato por prazo indeterminado, tá? Bom, e aí você vai poder cobrar aviso prévio, férias, 13º, enfim, multa de 40% do FGTS, tudo isso, e dá para pedir anulidade, tá? O que acontece com ações em que o empregado, ele trabalhou pouco tempo na empresa? Vamos lá, por exemplo, o cara trabalhou ali 3 meses, 2 meses, e a empresa alega que ele estava em contrato de experiência. Tá, mas cadê esse contrato de experiência? Não basta só registrar na carteira, não. Registrou na carteira e o cara tá trabalhando ali faz 1 mês. Já é contrato de experiência automático? O que vocês acham? Não é, né? Tem que ter o contrato de experiência escrito. Não adianta só registrar, tem que ter o contrato de experiência escrito. Ou outro exemplo, a empresa contrata o empregado, não registra e ele está trabalhando só 2 meses lá. Todos os dias, né? Enfim, tem um vínculo empregatício aí. Nesse caso, mas ele só tá 2 meses, eu tava de experiência aqui com ele, então ele tava no contrato de experiência. Por isso que eu ainda não fiz o registro. Vale isso? Não vale, tá? Não vale. Então, compensa pegar, nós advogados, casos assim também, que não era registrado e trabalhou aí 2, 3 meses. Por quê? Porque, gente, vai valer como se fosse vínculo empregatício. Então, você vai ter aí, além do salário que o cara tem que receber, você vai ter mais um salário que é a projeção do aviso prévio. Mais as verbas, tá? Vamos lá, e dependendo se o salário dele for bom, né? Isso eu expliquei já, que eu tô com o script aqui, só um minutinho. Tem que ter por escrito, existe uma cláusula de exceção, que é o prazo, como eu falei pra vocês, no contrato de experiência. Se não tem contrato de experiência escrito, já começa como contrato de trabalho por prazo indeterminado, ok? Por isso que às vezes vale a pena pegar esse tipo de ação, ó, tá? Vamos ler o artigo 443? Só colocar minha câmera aqui mais pro ladinho aqui. Ó, o contrato individual de trabalho, ele poderá ser acordado. Vamos começar aqui, ó. O contrato individual de trabalho. Ele pode ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. E aí, com a reforma, né, a nova redação, colocou ou para prestação de trabalho intermitente. Bora lá. Por que ele é contrato individual de trabalho? Por que ele é individual? Porque é intuito personae que a gente chama. Outro empregado, outra pessoa não pode te substituir. É você que tá participando ali daquele contrato, você é trabalhador, tá bom? Outra pessoa não pode ir lá trabalhar no seu lugar. Certo? Então, vamos para outra parte. Poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Como eu falei, a nova redação trazida pela reforma do trabalho intermitente. Trabalho intermitente eu vou explicar meio por cima, porque eu precisaria fazer uma live só para explicar sobre o trabalho intermitente. Mas a forma que eu vou resumir aqui, vocês vão entender muito bem o que é trabalho intermitente, como é que você pode pedir a nulidade, você é advogado, do contrato de trabalho intermitente, tá? Vamos primeiro para a explicação do que é um contrato de trabalho de forma tácita. Vocês já ouviram falar dos chapeiros, os chapas? Gente, tem uma coisa dentro do meu olho.
Já ouviram falar, gente, dos chapas, os chapeiros? Esses caras, eles trabalham geralmente em empresas de logística. E aí, eles ficam lá e eles se oferecem para fazer a carga e para carregar e descarregar caminhões, as cargas. Então, o fato de eles agirem como se estivesse trabalhando é um contrato tácito, entendeu? Então, tem aí requisito de vínculo empregatício nesse caso. O empregado, ele pode buscar essa validade desse contrato na Justiça do Trabalho. E aí vai ser considerado, tá? Como eu disse, se comprovar certinho, é válido esse contrato. Bom, vamos passar para outra parte do artigo. Ele é expressamente verbal ou escrito. O que quer dizer isso, gente? Verbal, vou dar o exemplo de verbal. A empresa vai lá, pega o seu empregado e fala assim: oi, tudo bem? Você vai trabalhar aqui de segunda a sexta, das 8 às 5, você vai ter 1 hora de intervalo e eu não vou te registrar, mas você vai receber 13º, você vai receber férias, tá bom? Mas eu não vou te registrar. Isso é um modelo de contrato verbal e ele é válido, tá bom? Ele é bem válido. E isso é muito comum, tá? A empresa fazer isso. É errado, mas é muito comum. E dá pra gente pedir também a nulidade, tá? Então, como é que pede a nulidade desse contrato? Com prova testemunhal, com print de WhatsApp, conversa que você tem ali habitualmente com o seu empregador. Que mais? Foto, comprovante de pagamento, recibo, tudo isso. Ah, mas muita gente tá me perguntando o seguinte: será que compensa colocar print de WhatsApp? Precisa, por causa daquele aplicativo que tem, né, que pode mudar, precisa fazer a ata notarial? Vou dar aqui a minha opinião. Eu não tive problema no direito do trabalho até o presente momento. Inclusive, eu já tive sentenças procedentes com base em prints de WhatsApp, tá? Mas eu tive já uma sentença improcedente na área civil, na verdade, no processo de consumidor, onde eu juntei os prints ali com o cliente e a empresa que era de energia, e o juiz não considerou. Ele falou que print não é válido como prova. Então, o que eu tô vendo? Que hoje em dia, as tendências, né, a tendência aí do juiz é desvalorizar a prova de print de WhatsApp. Então, o que eu recomendo? Toda vez que você, advogado, vai orientar seu cliente dessa forma, pede para ele apagar o nome da pessoa, por exemplo, do empregador ali, deixa um número só do telefone, deixa data, deixa horário, tudo certinho. E recomendo, por agora, fazer sim a ata notarial, porque a gente não sabe direito, é uma caixinha de surpresa, então a gente pode aí acabar se surpreendendo, né? Qualquer hora. Bom, gente, agora a gente vai ler, finalizado isso, a gente vai ler o parágrafo 1º do artigo 443, que fala o seguinte: considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado, vou explicar isso, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. São 3 características aqui, tá? Esse contrato, por prazo determinado, ele é específico. Então, ele não se trata do contrato de experiência. Se trata, por exemplo, de um contrato que tenha duração ali de 2 anos. Que não é muito comum, você não vai pegar muita ação disso, tá? Vai ser difícil ter um caso assim. Contrato por prazo determinado é aquele que tem um tempo, né? Um termo pré-fixado, que é o tempo. Quando, por exemplo, eu tenho um contrato aqui de prazo determinado por 2 anos, por 6 meses. Nesse caso, tem a projeção do aviso prévio? Nesse caso, não tem a projeção do aviso prévio, tá? Quando é contrato por prazo determinado, não se cobra aviso prévio, tudo bem? Agora vamos falar do parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado
só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter... Voltou aí, gente? Tá acabando minha bateria. Das atividades... Onde eu parei? Vou ler de novo aqui. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório, de contrato de experiência. Vamos explicar isso aqui. Execução de serviços específicos, ou seja, o que é isso? O que o parágrafo 2º fala. O contrato, ele vai prevalecer até o término do serviço contratado. Vou dar um exemplo aqui. Um evento de show que ele vai ficar um mês lá. Um teatro, um circo, enfim. Ele vai ficar um mês ali, então ele é um evento previsível e já com data para término, tá? O parágrafo 2º também fala o seguinte. Os apresentadores, o exemplo que eu vou dar aqui. Apresentadores de uma peça de teatro que são contratados por regime CLT, ele sabe que ele vai ficar ali também por um tempo e que vai terminar aquele serviço. Isso que é transitório, entendeu? Um contrato por tempo aí transitório. Contrato por prazo determinado, contrato de experiência, não precisa ter certos acontecimentos ou serviços especificados. O contrato de experiência não, tá? Basta ter uma data pré-fixada. Qual que é essa data do contrato de experiência? O contrato de experiência, ele pode ter no máximo 90 dias e ele pode ser renovado. Olha disso aí. E eu ia chamar você de goró aqui, ó. Então, não coisa meu raciocínio que não, menino. O contrato de experiência, ele pode ter no máximo 90 dias, tá? Então, ele pode ser renovado apenas uma vez dentro desse prazo de 90 dias, ok? Parágrafo 3º, vamos ler? Que ele vai falar aqui do contrato intermitente. O contrato intermitente, vou explicar ele aqui, vocês vão entender de uma forma bem simples, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender contrato intermitente. Então, quem ficar aqui até agora vai entender contrato intermitente. Quem não ficar, não vai. Então, vamos lá. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua. Não é contínua, tá? Intermitente. Não é contínuo. Ocorrendo com alternância de períodos. Se você foi registrado lá em contrato intermitente, é só quando o seu empregador te chamar para trabalhar. Não é contínuo, tem alternância, ok? Alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos pela legislação própria. Então, aqui tem exceção dos aeronautas, tá? Vou explicar pra vocês, gente. A característica do intermitente é essa de trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Não é contínuo. Você que trabalha por contrato intermitente, você não pode trabalhar todos os dias, ok? Vou falar aqui pra vocês como que dá pra gente fazer uma tese pra fazer a nulidade desse contrato intermitente. Dá para fazer a nulidade? Dá. Vou dar um exemplo. O empregador trabalhou lá na empresa durante 8 meses, só que ele trabalhava de forma contínua. Ele ia todo dia. Consigo pedir daí a nulidade do contrato intermitente? Aí você consegue. Comprovando, né, tendo as provas que eu falei, consegue, tá? Bom, o contrato intermitente ele também tem várias outras coisas, mas eu tinha que parar aqui só uma live para falar sobre isso. Mas quando a gente consegue pedir a nulidade do contrato intermitente, aí o empregado ele vai receber de todo o período, aviso prévio, férias, 13º, tudo isso, tá? E também tem que ver a jornada. Agora eu vou falar do bônus que eu falei que eu ia dar para vocês, que é sobre o artigo 444, que muita empresa tá utilizando de forma errônea, entendeu? Vou explicar por quê. Vamos ler o artigo 444, depois fica uma tarefa para vocês. Agora que eu tô lendo aqui o comentário, menino.
Deixa eu falar do artigo 444. Quer participar da live aqui? Quer ensinar? Artigo 444, gente, ser meu ex-sócio. Meu ex-sócio, que ainda é sócio, sabe? Se quiser, eu te chamo aqui. Tá na praia, né? Tô aqui trabalhando. Deixa eu voltar a falar. Muita empresa tá utilizando essa parte, esse artigo de forma errada. Vamos ler? As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. O que quer dizer isso? O empregador e o empregado, eles podem negociar qualquer coisa, tá? Que respeitem o mínimo estipulado em lei, entendeu? Por exemplo, o empregador, ele pode negociar uma jornada abaixo de 6 horas, ele pode negociar um adicional acima de 50% das horas extras, pode negociar um intervalo entre a jornada acima de 1 hora, respeitando o limite máximo que é de 2 horas. Então, sempre tem que ter respeito mínimo. Por que eu falo que muitas empresas não estão respeitando? Porque elas estão mudando de forma arbitrária sem respeitar o mínimo legal que está na CLT ou que está na Constituição, entenderam? Hoje, não, está no parágrafo único. Esse parágrafo único é interessante, do artigo 444. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Vou explicar isso daqui. Quem ganha mais de 14 mil reais por mês, quem tem diploma de nível superior, pode negociar as regras lá do contrato de trabalho sem a intervenção do sindicato. E aí, as hipóteses do que vai poder negociar tá lá no artigo 611-A da CLT. Depois você vai lá e lê esse artigo, você que é advogado, para você poder saber e orientar o seu cliente, tá? Então, eu posso negociar individualmente ali. Por exemplo, o intervalo de refeição, né, o intervalo entre a jornada, sem precisar do sindicato. O artigo 611-A, eu vou resumir algumas das características, porque ele é comprido esse artigo, tá? Então, você pode negociar sem o sindicato o banco de horas, pode negociar plano de cargo de salário, pode negociar modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado sem necessidade do sindicato, tá? Gente, eu acho que eu falei tudo aqui. Não sei se vocês conseguiram entender. Conseguiram entender tudo certinho? Ó, deu um joinha ali. Tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Sobre contrato de experiência? Sobre contrato por prazo determinado, de forma tácita, como expliquei, indeterminado, né? Falei sobre isso também de estipulação. Eu tenho uma pergunta que muito empregado me faz, é o seguinte: o meu patrão pode me proibir de utilizar o celular? Pode ou não pode? Ele tem que fazer uma regra ali, um regimento interno, onde todos os trabalhadores, olha que linda, então vai lá, onde todos os trabalhadores vão ter que assinar esse regimento interno concordando com isso. A empresa pode fazer? Pode, porque ela tem o poder diretivo, mas tem que ter esse regimento interno e a concordância dos empregados. E aí tem um outro adendo aqui: a empresa pode proibir você de utilizar o celular? Pode, mas ele tem que deixar um telefone à disposição, por exemplo, para um familiar, alguém... Peraí. Calma, gente. Um familiar ligar na empresa, achar ele, entendeu? Um telefone de emergência, vamos dizer assim, para falar com o empregado.
ok? Gente, é isso. Vou ver aqui. Ninguém mandou pergunta. Se tiverem alguma dúvida, depois vocês deixem nos comentários. Essa live vai ficar gravada, tá? E se ele não cumpriu o quê? Então, parceria... O Edilson, depois ele me diz se ele não cumpriu o quê, tá? Você faz parcerias com jovens advogados. O que eu faço é... Eu contrato por prestação de serviço. Não sei se você... Como é que é seu nome? Natália. Natália, eu não sei se você já ouviu falar... em pessoas que, advogados que fazem peças, né, por parte, tipo petição inicial, e daí cobram por peça. Eu faço isso, esse tipo de, não chega a ser uma parceria, mas sim uma prestação de serviço, né, onde a pessoa faz a petição. Porque como a demanda aqui no escritório, ela é muito alta, então às vezes eu não consigo, né, eu tenho 2 estagiários aqui, tenho 2 advogados que fazem essa prestação de serviço, mas tô sempre precisando, né, ainda mais de correspondente jurídico. Então é esse tipo de parceria assim que eu faço. Parceria não, né, uma prestação de serviço, vamos dizer assim. E aqui no escritório, vale lembrar, hoje em dia eu tô focada no direito do trabalho e agora eu tô pegando algumas ações de previdenciário, tá? Ainda tô aprendendo, porque eu sei que uma caminha do lado da outra. Só que tem muita coisa diferente. Ah, tá. Não sou eu não. É a minha equipe que faz. Eu tenho uma equipe que fica atendendo no WhatsApp. E tenho a pessoa que faz essa entrevista com o cliente, que ela... É uma ficha de atendimento, ela vai preenchendo, vai perguntando e vai preenchendo. É uma ficha de atendimento bem completa, que inclusive eu quero fazer uma live sobre isso. É um tema legal de falar sobre ficha de atendimento. Quais as perguntas, né, certas para fazer para o cliente trabalhista, pra gente colocar ali tudo certinho, né, na ficha do cliente. É isso. Mais alguma dúvida? Ai, você manda a cara aí torta, Edilson, me fala. Se ele não cumpriu o quê? Se o empregado não cumprir, se tiver o regimento interno, você fala do celular, aí ele vai levar advertência, uai. Tem que dar advertência se ele não cumprir. Entendeu? Agora que tá entrando todo mundo, né? O horário que eu fiz não foi muito legal. Se tiverem mais alguma pergunta, é só mandar, gente. Senão vou encerrar. Ah, entendi. Isso aí dá advertência se o empregado não cumprir, tá? Como iniciar sendo eu sem equipe, você quis dizer? Como iniciar sem equipe? Olha, a advocacia é escalável, né? É uma advocacia autônoma que você fala. Vamos lá. Quando você tá sem equipe, você não pode ter uma demanda muito alta. Então, você tem que começar ali estudando marketing primeiro, tráfego pago, rede social, capitalizar cliente. E aí, eu equipe, sou sozinha ainda, entendi. Todo mundo começou assim, tá? Eu também comecei assim, sem equipe, tá bom? Era eu e eu mesma e a gente fazia tudo, até a gente conseguir algo escalável. Quando você começar a escalar, você divide. Então, o negócio é você ter um manual do cliente para você mandar para o seu cliente, em primeiro lugar, quando você está atendendo, né? Então, você vai ter a ficha do cliente, onde você vai fazer todas as perguntas, e aí depois você vai fazer o seu administrativo, que é a procuração, declaração e tal. Você tem que fazer uma gestão, um planejamento, um calendário, se organizar, ter um sistema, né, de software jurídico muito bom para você não perder prazo. Eu utilizo o FAS, chama F-A-S-E-Z mesmo. FAS. Que mais tem que fazer? Por parte, entendeu? Primeiro eu vou atender aqui, vou fazer, eu vou ter só os dias de atendimento, eu vou ter só os dias para eu fazer petição, organizar seus prazos, não perder prazo, isso é muito importante, não perder prazo, tá bom? O manual do cliente, eu tenho que falar sobre isso.
o quão a importância de manual do cliente. O que é manual do cliente? Você, depois do atendimento, você já vai enviar para ele várias regras do seu escritório. Ele não sabe que você não tem equipe, você vai falar que você tem. Por quê? Porque senão ele vai começar a te ligar 10 horas da noite, final de semana. Vai perguntar andamento de processo a qualquer hora. Então você vai especificar nesse manual do cliente horário de atendimento. Você já vai deixar lá, que tem muito cliente que faz o seguinte, tá? Ele fecha com você, pelo menos os trabalhistas, e aí ele não aparece na audiência, meu povo. Então você tem que deixar que se não comparecer em audiência tem uma multa para ser paga, que se desistir do processo também. Isso tudo vai estar no contrato? Vai estar no contrato. Mas você também tem que deixar no manual do cliente. Então, ó, a gente já tem dois temas para a live aqui, ficha do cliente e manual do cliente. Quais as perguntas a se fazer, né? Mas sozinha, tem que ter gestão, dividir os dias. Hoje eu vou só fazer atendimento, hoje eu vou só estudar marketing, tráfego, hoje eu vou só fazer petição, tá? Faça um calendário. É viável deixar um dia da semana para fazer só captação? Vejo que a prospecção leva mais de um dia. Quando você faz, meu amor, tráfego pago, você vai ver que você vai ter, depois, né? Quando você tiver escalável, você vai ter alguém só para atender. Você não vai conseguir só atender sem fazer petição. Então, eu aconselho no início você tirar um dia só para fazer captação e vai estudar, fazer campanha em Google Ads e fazer Facebook Ads, tá? Estuda a questão de você se posicionar na rede social, de você fazer posts onde o cliente chegue até o seu WhatsApp. E não basta só chegar até o seu WhatsApp, você tem que saber fechar venda, tá bom? Porque o cliente chegar no seu WhatsApp é muito fácil, ele querer tirar uma dúvida ali. E aí você vai ter que saber se aquela dúvida rola uma ação, entendeu? E aí você vai ter que pescar aquele cliente, tá? Então, estudar estratégias de venda na advocacia é bem legal. Inclusive, eu tenho um curso disso, né? Só que ele tá fora do ar. Eu tô refazendo ele. Mas eu vou fazer uma live disso. De quais os principais pontos, o que você deve colocar no seu manual do cliente, tá? Você já me deu 2 ideias de live. A Mani. Mas não desiste, tá? A advocacia no começo ela é difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito. E aí, ó, eu falo assim, cada degrauzinho tem sua dificuldade. Primeiro você vai ter a dificuldade de estar sozinha, depois você vai ter a dificuldade de ter muito cliente, e aí você vai ter dificuldade de, putz, não tem como atender e fazer petição, e sabe? Cada degrau que você vai, é igual assim, pobre não tem suas dificuldades? Tem. Milionário também tem as suas. Bilionário tem. Só vai mudando o grau de dificuldade. É a mesma coisa na advocacia, tá? Só vai mudando o grau aí de dificuldade. Por isso que a gente tem que ter ferramentas para ajudar a gente, tá bom? Por exemplo, eu tenho também aqui no escritório, que eu faço, ó, dica de ouro. Eu já deixo tudo pronto. Então, quando a gente já fecha um contrato, fechei um contrato de trabalho sem registro, tá? Eu já tenho pronto quais as documentações ele tem que me mandar em PDF. Então, minha equipe não fica perdendo tempo em escrever o que ele tem que me mandar de documento. A gente já manda o manual com os documentos necessários para ele enviar. Entendeu? Bom, gente, é isso. Estou 40 minutinhos aqui. Quem entrou agora na live, essa live vai ficar gravada. Eu tô colocando também as lives que eu tô fazendo aqui lá no YouTube, tá? Porque depois eu vou precisar migrar meus ao vivos pra lá, tá bom? Primeira live que assisto, já vi, obrigada. Post no Insta, melhor escrito ou vídeo? Hoje em dia, por causa do algoritmo, vídeo, tá? Vídeo rápido, tá bom? Não dá pra enrolar, sabe por quê? Hoje o pessoal tá viciado em... como é que chama, gente? Ocitocina, né? Ocitocina, adrenalina, endorfina, não sei. O pessoal quer ficar girando o negócio ali, sabe? Quer ficar assim, ó, com o dedinho. Então tem que ser uma coisa que prenda a atenção, Reels, curto, tá bom? Curto. É isso. Perguntas muito interessantes a sua. Falha DV. Como que é teu nome? Ó, eu já vou te dar uma dica, tá?
se você me permitir. Eu tô vendo que o seu perfil ali, ele tá uma foto só escrito Fale ADV, né? O que eu vou te sugerir, meu amor? Você coloca uma foto com... Oi, Jaqueline. Jaqueline, pessoas se conectam com pessoas. Então, eu vou pedir, assim, pra você um conselho. Colocar a foto do seu perfil sua mesmo, tá? Pessoal, sempre use, nunca tenha um Instagram profissional para advocacia, não. É junto, é pessoal com profissional junto, tá? Pessoas se conectam com pessoas, tá bom? Tem ali o seu rostinho. Não fale só sobre direito, mostre o seu dia a dia. Claro, você não precisa mostrar a sua vida íntima, tá? Privada. Mas mostra o seu dia a dia na advocacia, mostra o que você tá aprendendo. Isso vai conectar muito com o cliente, porque o cliente gosta de ver a gente é ser humano, ele gosta de ver o que a gente faz. Tá? Você não entra... Porque assim, Instagram é entretenimento. Você não entra pra ver a vida dos outros. Então, por isso que é legal a gente colocar a nossa fotinha pra se conectar. Tá bom? Hoje é quarta. Acho que quinta não. Sexta-feira eu vou fazer outra live. E aí vamos fazer sobre ficha do cliente? Sobre perguntas pra fazer pro cliente? Vamos fazer? Vou falar disso. Tá bom, gente? Bom, eu agradeço a presença de todo mundo aqui que ficou comigo até agora. E até sexta-feira, na próxima live, que a gente vai falar sobre ficha de atendimento ao cliente. Obrigada, pessoal. Um beijo.